Oi pessoal, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor, que estejam todo mundo bem, que todo mundo esteja em santa saúde, né? Eu estou bem, graças a Deus. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem ou então feito uma live hoje, mas é um fato que eu vou falar que me abalou muito, que me deixou muito emocionada. Quem é do canal sabe como eu fiquei. E então eu quero estar falando sobre isso e eu não queria falar ontem porque não era um dia apropriado, né? Justamente porque eu vou falar sobre uma criança. Então, para vocês que não me conhecem, que ainda não sabem do meu trabalho, aqui eu falo sobre crianças e mulheres que são abusadas, sobre educação de filhos e outras coisas que pode estar pela plataforma fora. Gente, eu vou falar com vocês, para vocês que ainda não ficaram sabendo, o que de fato aconteceu com a Vani. Eu vou relatar fatos agora bem fresco para vocês, tá? A Vani, ela casou com, eu não vou dizer o nome dele, que ele não merece. Ela era assim casada há 3 anos com o pai da filha dela, né? E a partir do momento que ela casou e ela passou a morar no mesmo teto que ele passou a morar debaixo do teto que era dela, ele já chegou com normas, regras e sem exceções. Pelo que eu pude apurar, a Vani era uma pessoa que ela mesma custeava a casa. O filho tinha uma pensão do pai e esse dinheiro, todo esse dinheiro era destinado para dentro de casa, salvo quando não era usado pelo amado do Senhor, sabe? Por seus usos de droga e etc., né? Substâncias ilícitas. Então, quando ele já entrou na vida dela, ele já entrou com regras, tanto para ela quanto para a criança. Na época, Renan tinha 6 anos. Ele fez uma carta, sabe? Ele fez uma carta impondo regras dentro da casa, como deveria de agir. Eles deveriam de agir dentro da casa a partir do momento que ele entrou para aquela casa. Ele deixou na carta que ela não poderia comunicar certas coisas com os irmãos. Ele deixou na carta que o filho tinha que aprender a comer tudo que colocasse no prato. Ele não podia recusar nada, ele não podia fazer uma pirracinha, ele não podia fazer mimos, ele não podia agir como uma criança. E se caso ele fizesse alguma dessas coisas, ele teria que ser punido. E, gente, punido pela mãe. A mãe deveria puni-lo. Entende? Ele não ia punir, mas o jeito dele punir ela era fazendo ela punir o filho, porque ele impunha as regras dentro da casa. Houve vezes em que a Vani teve que parar de conversar com muitas pessoas, porque ela era uma influência digital, ela teve que parar de conversar com muitas pessoas, porque ele já não permitia mais. Então ele estava tentando desfazer todo o trabalho que ela tinha aqui na internet. E pior ainda, quando ela saía, que eles podiam ir em alguma festa, o tal fulano não aceitava a presença do filho dela. O filho dela era mandado para a casa do pai para que ele pudesse ir somente com ela e a filha na festa. E se caso eles levassem o menino teria que se comportar. E toda a família achava muito estranho o Renan chegar em festas e ficar sentado, parado e só observando as coisas. Ele só comia o que punham na mão dele. Ele não agia como uma criança que tinha liberdade. E assim também era tratada a Vani. E ela, por ter medo dele, porque ele meteu temor nela, sabe? Ela obedecia tudo o que ele dizia. E também a igreja contribuiu muito para que ela agisse dessa forma, porque ela já tinha sido casada uma vez e ela não poderia estar no novo casamento e dar bagunça de novo, né? Porque fica feio para a congregação, né? Mas não vai ficar feio para a congregação levar essa mancha desse sangue nas mãos, que é o que eu acredito. Então a família da Vani relata que no momento em que eles começaram a limpar a casa para tirar as coisas da criança que ficou,
eles encontraram essa carta aonde tinha ordens, datas, horários, tudo era esquematizado por ele. A casa era regida por ele, não financeiramente, porque ele não era o provedor da casa, mas ele era sim o abusador. Então, gente, quando eu chego aqui e eu falo que esses homens conseguem sim manipular, eles conseguem minar, sabe? Todos os tipos de resistência que a mulher tem, porque eles não chegam como o cão, eles chegam como água batendo na parede, devagarzinho, ondas, sabe? Devagar, até que chega uma hora que despega. É assim que é. Eles não chegam às claras, eles nunca são homens para chegar e mostrar a cara que eles têm. São covardes, escondem atrás de um bom homem, de um bom cristão, de um bom ser, e não são um bom ser. Tudo o que eles têm de bom é usado somente para eles e mais ninguém. Então ela poderia sim ter vindo através dessa tela, igual eu estou aqui falando. Ela poderia dizer, ela poderia ter pedido socorro, mas ela não tinha como fazer isso, porque ela acreditava que ele ia mudar. Ela acreditava, ela tinha esperança que as orações dela fariam com que ele mudasse. E a única coisa que mudou foi ela de uma casa para um cemitério. E ele nunca ia mudar. O fato aconteceu, relatado pelo irmão da Vani, é que ela estava dormindo. Ele a sufocou com um travesseiro e desferiu os golpes contra ela. Quando o Renan viu o que estava acontecendo, ele tentou impedir. Ele foi arrastado para o quarto dele e lá também a vida dele foi ceifada. Então, os vizinhos é que viram a menina lá na janela chorando, pedindo pela mãe, falando pela mãe, mamãe tá dodói, e a vizinha viu que ela estava com manchas. Então ali foi chamado logo o socorro, mas já era tarde, né? A vida dela já tinha sido ceifada. E ele fez porque ele queria, fez porque ele desejava. Ele não estava tão assim no mundo da lua, ele não estava, como diz o Raul Seixas, maluco, beleza. Ele já estava programado o que ele tinha que fazer, porque a Vani já tinha alertado uma amiga vizinha que se caso acontecesse algo com ela queria que a filha dela ficasse com uma pessoa da família. Chegou a dizer o nome da pessoa que ela queria que a filha dela ficasse. E essa criança hoje, ela não está ainda bem. Ela ainda tem, eu achei que ela ia ficar com alguns reflexos, alguns relances, não. Ela tem a situação toda desenhada na cabeça. Ela conta para os tios, eles já disseram que não toca no assunto mais perto dela, porque ela relata como foi e como aconteceu. Vocês imaginam uma menina de 2 aninhos? Você já imaginou como essa menina vai ficar? Então, essa menina está sendo acompanhada pelos psicólogos, sim, e ela vai ter, sim, segurança agora no seio da família, mas ela perdeu quem a amava, ela perdeu quem a cuidava, quem se dedicava, por causa de um homem que deveria, sim, ter sido homem de verdade e cuidado desta mulher, dessas crianças. Se você aí que está me ouvindo, se você acha que você tem condições de sair de um relacionamento abusivo, vá. Eu falo com você, vá. Se você não tem condições, procura. Não existe ditado quem procura acha? Então procura uma condição e saia. Não deixe que homem venha a fazer com que você perca a sua fé, a sua esperança, a sua dignidade, que venha impor a você leis, porque assim dita certas religiões. Quando eu critico aqui, quando eu falo que a mulher não é para ser capacho de homem, ela não é. Muitas mulheres eu vejo ainda falando que a mulher tem que andar atrás do que o homem fala, do que o homem diz. Homem e mulher, marido e mulher foram feitos para andar lado a lado. Se não for assim, não serve, não presta, não convém.
é para conversar, é para se relacionar, é para ter diálogo. Quando se está com um ditador que diz para você o que fazer, no momento que fazer e como fazer, quando te tira do seio da família, quando te proíbe de ter amigos, quando diz para você muitas coisas que essa mulher deve ter ouvido, que minaram ela. Porque ela poderia muito bem sobreviver, sim. Ela tinha o dinheiro dela, ela vivia do salário dela, ela tinha que sustentar a casa. Então ela tinha o poder na mão. Mas ela foi manipulada, igual muitas estão sendo, por um covarde, por um canalha, por um homem sem escrúpulos, um sanguinário. Então foi isso que aconteceu. A Vani podia sim ter saído disso. A Vani tinha sim como sair disso, porque ela tinha como sustentar os filhos, mas ela não tinha mais o psicológico. Ela já não tinha mais a capacidade de acreditar nela. Ele eliminou tudo, ele tirou tudo que ela tinha. Então, mulheres, prestem atenção, eles tiram de você os seus amigos, a sua família, o seu telefone já passa a ser dele. O que você come ou deixa de comer, é ele que manda. A roupa que ele quiser, é isso que você vai vestir. E você vai aonde ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E se ele ainda cismar que você tem que espancar seus filhos, você vai fazer. Porque é assim que esses psicopatas trabalham. É assim que esses homens fazem. Estou falando e vou falar mais uma vez. Você que viu, que tomou o primeiro cacetão, seja de palavra, de tapa ou ignorância, dá um tempo, se afasta. Não vai além, porque não compensa. Não compensa. Antes só do que mal acompanhada. Antes só do que mal acompanhada. E quando você chegar no momento em que a Vani chegou, que já não tinha mais a família, já não tinha mais ninguém para ajudar, para orientar, porque ela tinha vergonha. Vergonha, porque a sociedade fala da gente, que a gente não é mulher para encarar um casamento, que a gente não soube ser mulher para dar continuidade, que a gente não soube ser a mulher sábia. Muito pelo contrário. Se a gente calar de verdade, se a gente abaixar a cabeça, nós vamos morrer na mão desses crápulas. Então, se você consegue sair, vaza, sai e vai ser feliz, porque você não depende de homem para sobreviver. E o amor que você precisa é dos seus filhos e do nosso Deus Todo-Poderoso. Homens se encontram em qualquer lugar, mas filhos são bênção. Nós somos as pastoras dos nossos filhos. Nós devemos cuidar. E se você vê que alguém está a maltratar seu filho, independente de seja namorado, marido, irmão, seja quem for, e você não for capaz de defender o seu filho, então presta atenção. Não ande mais para frente. Pede ao Senhor coragem para você primeiro defender aquele que te ama, aquele que morre por você, igual o Renan morreu pela Vani. Beijo no coração de vocês, fiquem todos na paz.